Boa noite a todos os irmãos, tudo bem? Tudo na paz do nosso Pai, do nosso Mestre, né? E como eu tô vendo aí que os irmãos estão fazendo seus testemunhos, né? Todos os maninhos e maninhas que eu conhecia há uns 6, 7 anos atrás, né? Tô vendo que estão fazendo também. Então, né? Espero que os irmãos não se incomodem muito, porque é a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo, né? Relatando sobre a verdade do nosso Pai e do nosso Mestre, né? Particularmente, eu sou mais de conversar pessoalmente, né, com os irmãos, né, que estão fora do caminho ainda, né. Eu preferi dessa forma, né, mas, né, não poderia deixar, né, de falar sobre o meu testemunho, sobre como eu descobri a verdade, né. Então, primeiramente, né, há um tempo atrás, eu frequentava as religiões, né? Frequentei muito a católica por 14 anos, frequentei Adventista, sétimo dia, né? Por 6 anos, até sair, né? Algo me dizia que não estava certo de eu ficar ali naquele lugar, né? É uma pessoa, assim, muito... queria me dedicar demais, né? Me dedicava demais na questão de querer aprender. Só que eu não conseguia aprender da forma, né, que eu acho que deveria ser. É tipo assim, a gente estava lá frequentando tudo, mas você via aqueles falsos pastores, né, aquele povo, aqueles mercenários falando, né, e você queria copiar o que eles faziam, né, e a gente via que isso era errado, né. Eu pressentia isso, né, que era errado, né, que alguma coisa não estava certa ali para ser daquela forma, né. E a gente pegava a Bíblia, lia, sabe? A gente lia a escritura, né? Eu sempre fiz isso, mas nunca, né? Nunca entrar na minha cabeça aquilo, né? Por exemplo, daquelas mortes, né? Daquela matação toda nas escrituras, né? No livro Bíblia. Então, para mim era complicado e era difícil encaixar isso na minha mente. Tanto que, na época, eu era muito questionado, porque eu questionava muitas coisas, né? Inclusive, fui até, como se diz, excluído da igreja, porque eu questionava demais, né? Na época eu cantava, eu era o suposto, né, diácono, né, que eles falavam. Eu mexia com o som, né, da sinagoga, da congregação e tudo mais. Mas depois disso, né, com o tempo eu saí e comecei a, como se diz, né, dentro da religião, ir pro mundo, né? Fui pro mundo. Fui cantar, fiz vários shows aí por vários lugares, que na época eu tinha uma dupla sertaneja, eu desmanchei, né? Depois que eu descobri, assim, que não era daquela forma, que algo me dizia que não era daquela forma, que eu deveria seguir minha vida. Aí resolvi ir para Goiás. Isso eu morava em Santa Catarina, né? Balneário Camboriú, pertinho aí cheguei até a morar na cidade do nosso irmão Elídio, né? Que ele tá agora em Barra Velha, eu morei lá, cheguei a morar muito tempo, durante 6 anos. Barra Velha e Balneário Camboriú. Depois que eu vim de lá pra cá, que eu conheci minha esposa, né? Eu comecei a vir a frequentar a religião no qual a irmã dela, né, frequentava. Que na época a irmã dela não era ainda suposta pastel, né? Ela ainda era uma simples pessoa que ia na igreja lá, tudo mais. Mas depois ela começou a ter umas revelações, né? Umas incríveis revelações e começou a falar que falava com um Deus e, né? Esses lero-lero, esses mimimi aí que toda religião tem como desculpa, né? Para poder enganar os irmãos. E nesse tempo eu cheguei a frequentar a religião dela, sabe? Eu cheguei a entrar lá, eu participava dos louvores, né? E com o tempo eu comecei a perceber que não era daquela forma. Porque eles estavam, tipo assim, meio que excluindo a gente, sabe?
E aquilo me doía. Eu falava, puxa vida, mas o que é que a gente tá fazendo de errado, né? E na verdade eu acho que não era isso, né? Pensando bem, depois de um tempo, né? A gente percebe que não era isso, era nosso pai mesmo realmente nos tirando de lá. É o que eu penso, né? E depois de um tempo, né? Um ano depois que eu saí, eu comecei a ver que eu sou muito de ver vídeos, sabe? Eu gostava muito de ver vídeos sobre mensagens subliminares, essas coisas todas. Eu via na época. E numa dessas eu topei com um vídeo do irmão Robert, né? Eu topei com um vídeo dele. Quando eu abri o vídeo que eu vi ele falando, né? Isso foi em 2016, se eu não me engano. 2016. Que eu ouvi ele falando umas coisas, eu me interessei na hora. Tipo assim, eu acho que pro nosso pai, né? Aquele que é do nosso pai, na hora já percebe, né? A gente tem algo diferente dentro de nós. E eu percebi, né? E comecei a ver os vídeos. Comecei a ver, eu vi que algo estava se encaixando, né? Aí comecei a ver os hangouts, né? Do irmão Rafael, da irmã Vanessa, né? Os hangouts do irmão Robert, né? Do irmão Paulo, da irmã Elisângela. Eram os vídeos que eu mais vi, os hangouts. E dali eu comecei a perceber que realmente a gente estava no caminho errado, né? Totalmente errado. E aquilo para mim foi tipo assim, é como se tivesse caído uma venda dos olhos, né? Tinha tirado aquela venda. E eu saí na loucura, sabe? Eu saía falando para todo mundo, saí falando para Deus e o mundo, como diz, né? No mundo aí, para as pessoas. E foi algo assim muito mágico que aconteceu, sabe? Muito mágico mesmo. Que depois daquele dia para frente, né? Até hoje, eu nunca deixei de falar da verdade do nosso Pai. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo, né? E inclusive tive alguns, como é que fala? Algumas, como é que se diz? Provas, né? Algumas provas muito fortes do nosso Pai sobre mim e sobre a minha esposa, né? Então, eu acho assim que tudo aquilo que a gente fez nesse mundo de errado, né? A gente agora tem que fazer o que é certo. Porque muitos irmãos, né? Que eu conheci aí no passado, né? Há tempos atrás aí, que estavam, na verdade, hoje saíram, né? Eles não foram fortes o suficiente, né? E a gente sabe que a verdade, ela é uma só. A verdade, ela é, como que se diz? Ela é única, né? Não existe outra, né? Então, e ela é simples, né? Para o nosso Pai tudo é simples. Nada é difícil, nada é complicado, né? Quem complica é as pessoas, o ser humano, né? Então, é simples, simples demais. E quando eu descobri a verdade através do irmão Robert, quando eu vi ele pela primeira vez, eu me identifiquei na hora. Na hora. Tipo assim, não tive dúvida alguma. Inclusive falei para minha esposa, ela também concordou, né? Até porque também ela não frequentava mais religião, né? O bom disso era isso, sabe? Acho que as pessoas que de cara assim já, como se diz, já aceitam, né, a verdade, elas de certa forma já estão um pouco limpas desse sistema podre que a gente vive, né? Então é isso, irmãos. Eu sou meio curto, né, no vídeo, né? Eu sou meio complicado de falar com as palavras, mas o meu testemunho é mais ou menos isso, entendeu? E espero que possa ajudar aos irmãos aí, né? E aqueles que não me conheciam, né? Agora estão me conhecendo também. Eu quero desejar um abraço para todos, né? E firmes na luta do nosso Pai aí e do nosso Mestre. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz do nosso Pai e do nosso Mestre. Tá meio tarde, né? Amanhã eu tenho que trabalhar. Mas a vida continua e a luta continua. Estamos juntos até o final, né? Um abraço para todos os irmãos. E esse foi o meu testemunho. Espero que ajude os irmãos. Um abraço, irmãos.